Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Koziaev aqui. E hoje eu vou trazer mais uma aula para vocês, um assunto inclusive que foi escolhido dentro do grupo do WhatsApp, o grupo VIP dos professores que estão acompanhando o meu trabalho. Se você quiser fazer parte desse grupo, me chama no Instagram que eu te mando o link. A aula de hoje é sobre lombalgia. É um tema muito importante justamente porque a maioria das pessoas tem dores lombares e com certeza em algum momento da vida as pessoas vão ter. Só que as pessoas não sabem resolver esse problema, nem os treinadores e muito menos o público leigo. Então me acompanha nessa aula aqui, que hoje eu vou trazer um conteúdo muito interessante para vocês. Valeu? Roda a vinheta. Então, primeiro você precisa entender o que é a lombalgia. A lombalgia é uma dor na região lombar que ela pode ou não estar relacionada a uma lesão no disco vertebral. As lesões ali seriam ou o abaulamento, a protusão ou a hérnia de disco. E isso numa ordem mesmo de mais leve para uma lesão mais séria. Que a hérnia de disco é a lesão mais séria que a gente tem no disco vertebral. Se ela não tiver relacionado com isso, é algo muito mais tranquilo, mas obviamente ela já é um indício que você deveria cuidar dessa dor, justamente porque a longo prazo você pode gerar uma lesão no disco vertebral. E como que a gente sabe disso? De fato, para a gente saber se tem uma lesão no disco vertebral, a gente vai precisar de um exame de imagem, né? É uma dor que já está ali persistindo há muito tempo, ela já é crônica, aí você vai fazer um exame de imagem e você vai descobrir. Então não cabe a nós sabermos se a pessoa de fato tem essa lesão, mas aí a pessoa deve procurar um médico para ela ter certeza. Mas como que a gente vai tratar essa questão das dores? Como que a gente vai resolver o problema do nosso aluno? Primeiro, a gente tem que entender que as dores lombares, né, essas lesões, elas não são geradas pelo mesmo fator e uma coisa muito importante é entender que elas são multifatoriais. Nunca é só treinar errado, nunca é só tipo a postura do dia a dia. Sempre tem vários fatores influenciando, inclusive fatores emocionais podem gerar dores na lombar também. Então a gente tem vários fatores que a gente precisa analisar, mas obviamente a gente sempre tenta melhorar o quadro postural do aluno, tenta fazer com que a gente não deixe o aluno sentir dor. Isso, por ser multifatorial, é algo complexo, mas agora eu vou mostrar para vocês algumas posturas e vocês vão vir a entender como que a gente olha para o aluno baseado naquela postura e o que a gente pode fazer para melhorar o quadro dele, beleza? Então eu vou chamar a Marina aqui para vocês entenderem um pouco sobre esses quadros posturais relacionados com as dores lombares. Marina, vira de lado, por favor. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que quando a gente fala de dor lombar, a gente não tem uma receita de bolo. Então, se a pessoa chegar para você e falar assim, ah não, você está com dor lombar, então faz esse alongamento, faz esse abdominal, faz isso e vai resolver, ela está mentindo. Porque não é bem assim que funciona. Por exemplo, Marina, eu quero que você force uma hiperlordose lombar, certo? E levante os braços, por favor. Ó, na frente aqui, ó. Isso. Uma pessoa que tem esse quadro postural, ela vai ter o quê? Ela vai sentir desconforto na região lombar, né? Vamos supor que ela está sentindo esse desconforto. Ela está sentindo dor na região lombar. Se ela tem esse quadro postural, o que acontece? As nossas vértebras, que estão uma em cima da outra, elas estão desta forma aqui. Ela está tendo compressão na parte posterior, consequentemente o ânulo fibroso, que é o que reveste a nossa vértebra, ele será esmagado atrás e deslocado para frente. Então essa lesão ela vai ser póstero ou anterior, ou ela também pode desviar um pouco para um dos lados. Então a gente tem uma lesão dessa forma. E se a gente pensar no quadro postural contrário? Marina, agora faz a postura contrária, a postura do sway back, retroversão de quadril, estenda o joelho, encolhe o bumbum. Beleza. Vamos pensar na postura contrária, que é uma pessoa que tem encurtamento severo de posterior de coxa, ela tem o bumbum para dentro. Aí o que acontece com o disco vertebral? Pensando agora no lado oposto, o que acontece? Ela tem compressão na região anterior, consequentemente o ânulo fibroso ele começa a ceder para a parte posterior. Então, se são quadros posturais diferentes e a lesão é diferente, a gente tem que entender que a gente não consegue prescrever um exercício global, que é para todo mundo. Ah, tem dor lombar, faz isso que resolve. Não, não é isso. Então a gente precisa primeiro analisar a postura. Por isso que a avaliação postural ela é tão relevante quando a gente está falando de lesões.
Porque provavelmente essa postura ou a postura oposta, ela não causou diretamente a lesão, porém, cronicamente, isso aqui pode ter levado à lesão. A pessoa que tem essa postura da inclinação anterior da pelve, a hiperlordose lombar, ela tem a tendência a ter uma protusão no abdômen, que é quando o abdômen é deslocado para frente, consequentemente o abdômen muito fraco. E na postura oposta, trazendo para essa posição dos isquios extremamente encurtados, a pessoa ela tem baixa força nos músculos extensores do quadril, que seriam o glúteo, ele está extremamente inibido em posição encurtada, consequentemente ele não estabiliza muito bem a pelve, o que acarreta a lombar tentando compensar o movimento que a pelve não faz, justamente pela pelve estar muito rígida. Então, se a gente analisar os quadros posturais, a gente já sabe o que fazer. Então agora, no próximo bloco, eu vou dar algumas ideias de exercícios para cada quadro postural para que você consiga entender melhor como que a gente pode proceder com diferentes posturas e diferentes causas de dor. Primeiro, você precisa saber que existe uma musculatura que ela com certeza estará fraca quando a pessoa já tem uma lesão na coluna. Pode ser que essa musculatura esteja forte e a pessoa venha a sentir lombalgia às vezes, justamente por ser multifatorial. Porém, se a pessoa já chegou num quadro de lesão, com certeza a musculatura do transverso do abdômen está fraca. Existe um estudo feito pelo Donald Newman e esse estudo mostrou que o transverso do abdômen, quando você vai realizar um movimento, ele se ativa antes do movimento justamente para evitar que cargas indesejadas sejam levadas à coluna. E quando a pessoa tem um atraso dessa musculatura, essa pessoa geralmente ela tem dor na lombar. Então, para que a gente fortaleça essa musculatura, a gente usa um exercício clássico que ele se originou do yoga e depois veio outras vertentes e a gente chama ele de stomach vacuum. E depois veio até uma vertente mais recente que é o LPF. O stomach vacuum consiste em uma manobra respiratória em que a pessoa puxa todo o ar para o tórax, ela sopra todo o ar pela boca de forma forçada enquanto ela vai fechando as costelas. Depois que ela soltar todo o ar e travar a respiração, ela faz uma sucção, puxando o umbigo para a lombar, abrindo as costelas. Aí depois disso, ela vai puxar o ar de novo, lentamente, vai voltar a respirar, e daí depois ela vai repetir a manobra. Essa manobra pode ser feita em pé, pode ser feita deitado. Aconselho que comece deitado. Um ponto muito importante, a lombar ela precisa estar retificada, ela precisa estar assim, neutra. Porque além de fortalecer a musculatura do transverso do abdômen, a gente consegue fortalecer também o oblíquo externo, que é outra musculatura muito importante da parte interna do nosso abdômen. Então, esse é um exercício que qualquer quadro postural pode utilizar, justamente por quê? Porque não é um exercício de força, não é um exercício que envolve a movimentação da coluna. Consequentemente, é tranquilo qualquer indivíduo realizar este exercício, tá bom? E daí a gente vai para 3 exercícios que eu gosto muito, que esses 3 exercícios foram criados pelo Stuart McGill, que é o maior pesquisador sobre coluna da história. Ele tem mais de 200 artigos publicados desde a década de 90. Ele, inclusive, dá cursos até hoje, ele é dos Estados Unidos, é um cara excelente. E eu vou mostrar esses 3 exercícios para vocês, porque esses 3 exercícios eles também funcionam para ambos os quadros posturais, sejam a hiperlordose, seja uma retificação da coluna lombar, inclinação anterior ou posterior da pelve. E depois a gente vai chegar nos específicos para cada quadro postural, tá bom? O primeiro é o curl up. Então o aluno vai deitar de barriga para cima, vai deixar uma perna estendida, uma perna flexionada, vai colocar as mãos embaixo da coluna lombar, preservando a curvatura da coluna, fechando um pouquinho as escápulas e queixo para dentro do pescoço para ativar o transverso do abdômen e os multífidos. A pessoa vai assoprar o ar de forma forçada, fechando as costelas e contraindo o abdômen, vai subir bem pouquinho, ela só tira um pouco da cabeça do chão e um pouquinho do tórax, segura em isometria, pode começar fazendo série de 10 segundos de isometria, depois deita, troca a perna, para continuar esse exercício e ir progredindo, pode ficar por mais tempo. É importante que a pessoa mantenha o queixo para dentro do pescoço, justamente para que ative os multífidos e também auxilie justamente na ativação do transverso do abdômen também, tá? Por ser isométrico, é bem tranquilo fazer esse movimento, porque se a pessoa é acometida de uma lesão na lombar, preservando a curvatura da lombar, ela não vai sentir desconforto. Então, por isso que esse exercício, ele também é um dos exercícios que podem ser utilizados para qualquer um dos quadros. O segundo exercício é a prancha lateral.
Se a pessoa estiver em quadro de dor, quadro doloroso, não é recomendado fazer a prancha lateral. Mas logo depois que ela sair do quadro de dor, é recomendado sim. Então, primeiro, desce lá, Marina. Você vai posicionar o joelho aqui, ó, mais para trás, na linha do cotovelo, mais para lá. Encaixa o ombro, assopra o ar para ativar o abdômen exatamente como você fez no exercício anterior. Aperte o glúteo para frente e para cima, estufando o peitoral, olhando para o horizonte. Essa é a versão mais fácil, que também vai ser feita em isometria. E daí, se você quiser aprimorar, deixar mais difícil, você vai fazer com a perna estendida, tirando o joelho do chão. Mas se a pessoa está com alguma lesão, recomendo sempre começar do mais fácil. E o terceiro exercício dessa sequência se chama perdigueiro, em inglês conhecido como bird dog, que é uma posição que vem do yoga também. A pessoa precisa neutralizar a curvatura da coluna, soprar o ar para ativar o abdômen e fechar bem as costelas, manter as escápulas em posição neutra, então ela não vai fazer uma máxima retração e também não vai fazer a máxima abdução para não gerar uma hipercifose. Neutro, queixo para dentro do pescoço também, para manter transverso ativo e multífidos. Aí a pessoa vai tirar uma perna para trás e não para cima e o braço oposto um pouco para cima. Ó, joelho estendido, calcanhar tentando empurrar a parede lá atrás, ponta do pé para baixo, mantendo o alinhamento, segura 3 a 5 segundos, volta sem encostar no chão e repete o movimento. Aí você vai selecionar quanto tempo, quantas repetições você vai fazer. Então, 10 repetições, 5 segundos de isometria. Então a pessoa ela sustenta a coluna, ela trabalha o equilíbrio e o único ajuste que você precisa fazer no seu aluno é o quê? Garantir que ele está alinhado, fazendo o seu aluno crescer para trás e para frente para ele descomprimir a coluna durante esse movimento também, certo? E agora a gente vai chegar no próximo bloco mostrando exercícios específicos para cada um dos quadros posturais. Agora que você entendeu a base do fortalecimento da musculatura interna e externa do abdômen e também das outras musculaturas do core, com esses 4 exercícios que eu te mostrei, agora a gente vai falar um pouco sobre os quadros posturais. Por exemplo, pensa nesse quadro postural, que é o indivíduo sway back, que é o indivíduo relaxado, bumbum para dentro, encurtamento principalmente dos músculos posteriores de coxa, o que acaba alterando totalmente a posição da pelve e, consequentemente, da coluna lombar. Se a pessoa já chegou a uma lesão, pode ter certeza que a lesão foi causada por essa postura e outros fatores multifatoriais, como eu disse. Mas a base da lesão, ela está aqui. Você já sabe, a pessoa já está há anos nesse quadro postural. Ela já está há anos sentando assim com a coluna enrolada, entre outras coisas. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso. E o que a gente vai fazer? O principal responsável para essa postura são os isquios surais, extremamente rígidos, alterando a curvatura da pelve. Então eu vou mostrar 2 alongamentos que são extremamente importantes para que você resolva esse quadro. O primeiro deles é o pigeon, que coincidentemente é outro exercício que veio do yoga. A pessoa em 4 apoios vai jogar uma perna para trás e vai puxar uma outra perna para frente, soltando essa perna aqui atrás, para que ela consiga alongar principalmente a parte proximal do posterior de coxa. E nessa posição de extensão da coluna, ela também já coloca os paravertebrais em posição encurtada, que os paravertebrais nesse quadro postural geralmente estão alongados e totalmente relaxados. Então é um exercício muito importante, porque a parte proximal é a parte mais encurtada do posterior de coxa, quando a pessoa tem um quadro postural como esse. Então ela vai fazer os 2 lados e caso, Marina, deite o bergo para cima, caso a pessoa tenha alguma lesão no joelho, por exemplo, a pessoa já operou menisco, algo do tipo, ela não vai conseguir entrar nessa posição porque vai incomodar o joelho dela. O que ela vai fazer? Flexiona as 2 pernas, ó, ela vai puxar uma perna aqui, porque aqui vai ser mais tranquilo, e daí ela vai abraçar uma perna aqui por dentro, isso, e vai puxar a perna, puxa. Ó, ela já vai sentir alongar, obviamente não é a mesma intensidade do que aquele outro alongamento, mas aqui ela já não vai vir sentir muito desconforto no joelho, tá? A pressão é muito menor. Sente alongar aqui também, Marina? Show. E daí o outro alongamento, que é extremamente importante, que daí é para alongar todo o posterior de coxa. As 2 pernas estendidas, isso. Aí a pessoa pode usar uma corda, ela pode apoiar o pé no espaldar, mas é o alongamento tradicional do posterior de coxa, que é trazendo uma perna totalmente estendida, aí ela pode passar uma corda aqui atrás, justamente para que ela sustente essa posição, mas um ponto importante é o quê? Preservar a curvatura da lombar. Porque uma pessoa encurtada, ela vai chegar aqui, ela vai começar a aumentar essa flexão no quadril, o que ela vai fazer?
vai fazer a retroversão da pelve. Aí ela não consegue alongar o posterior de coxa e perpetua o quadro postural. Então é importante que ela alongue. Só que tem uma questão muito importante. Se a pessoa ela já tem, por exemplo, uma hernia de disco, se ela estiver em quadro de dor, ela não pode fazer esse alongamento. Ela tem que esperar um período, né, depois que ela receber a indicação do médico, tomar os remédios necessários, ela precisa de repouso para que o núcleo, né, que está no meio do ânulo fibroso, ele comece a voltar para a posição e o ânulo comece a se recuperar. Justamente porque aquela dor que as pessoas sentem na lombar ou que irradia para a perna, por exemplo, o nervo ciático, é uma lesão que gerou ali e que ela precisa de repouso. Então você não sai aplicando alongamento em crise de dor. Esses alongamentos, eles só podem ser aplicados depois da crise. Então esse é um ponto muito importante para você entender também. E agora eu vou mostrar o outro quadro postural, que é da inclinação pélvica anterior. Marina, pode levantar? Esse quadro postural, consequentemente, os principais causadores disso são os flexores do quadril. Faz lá a posição, isso. É a pessoa que ela geralmente apoia o peso do corpo na ponta dos pés, ela tem essa curvatura muito acentuada da coluna lombar, consequentemente encurtamento dos flexores do quadril. Existem formas para avaliar se é o ilio-psoas, se é o reto femoral ou se são os dois músculos, mas isso é papo para outra hora. De qualquer forma, sabendo desse quadro postural do aluno, você precisa alongar essas musculaturas também. Marina, semi-ajoelhada, né? O joelho no chão, o pé na frente. O primeiro alongamento é o alongamento do ilio-psoas unilateral no solo. Ponto muito importante que as pessoas esquecem, pé lá na frente. Ponto muito importante que as pessoas esquecem é o quê? A curvatura da coluna. Se ela estava com o bumbum extremamente empinado neste quadro aqui, e os flexores do quadril causam isso, a gente precisa fazer o contrário para que a gente alongue. Então, olha o que a Marina vai fazer aqui agora. Marina, encolhe o bumbum. Isso. Reparou que ela retificou a coluna lombar? Então, ela ativou o abdômen, apertou os glúteos justamente para estabilizar, e daí ela vai deslocar o quadril lá para frente, para que ela alongue a perna que está aqui no chão. Então ela está alongando a frente do quadril desse lado aqui, alongando o ilio-psoas. Importante que você deixe o pé da pessoa reto. Muitas vezes as pessoas acabam errando fazendo o quê? Girando o pé para dentro. Só que daí elas perdem parte do alongamento do ilio-psoas. É sempre importante que mantenha bem alinhadinho aqui. Este é o primeiro. O segundo alongamento é o alongamento do reto femoral, que também pode ser feito nesta posição. Encolhe o bumbum, ó. Só que daí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai precisar flexionar o joelho, porque o reto femoral, ele cruza a articulação do quadril e a articulação do joelho. Como que ela pode fazer isso sozinha? Ou ela coloca o pé apoiado num banco, ou ela pode pegar uma corda ou uma toalha e puxar aqui por cima do ombro, para que ela mantenha bem estável essa região e ela consiga alongar ainda mais o reto femoral dela. Então, como eu falei para vocês, pode relaxar, Marina, obrigado. Então, como eu falei para vocês, quando a gente está falando sobre os quadros posturais e as dores lombares, você precisa entender os quadros posturais do aluno que vieram a gerar essa dor. Então, é muito importante que você avalie para saber prescrever. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Curte aqui, comenta e se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, me chama no privado que eu mando o link para você. Valeu? Muito obrigado.